meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias ou conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, esse aqui é um vídeo que é a pedidos também, é um vídeo por encomenda, uma encomenda de um grande amigo, um querido amigo, meu amigo e irmão, Renato Prado Almeida, um professor de história, um grande historiador que nós temos aqui em Salvador, né? Ensinou a tantas e tantas gerações aí nas escolas aqui de Salvador. E é um querido amigo, um amigo de infância. E nós temos aí feito uma troca, né? Feito um bate-bola, já que ele também está usando agora, né? Virou um produtor de conteúdo também na internet. Está lá no seu canal do Instagram, né? Ele tem um canal pessoal dele e ele tem uma seção, né? Um quadro que ele criou, o famoso Que Dia é Hoje, né? Que Dia é Hoje, ele como historiador, ele apresenta o dia, né? Apresenta as datas importantes naquele dia e aí faz alguns comentários e mostra essas importantes datas, né? O que aconteceu de importante nessas datas. E a gente tem feito um bate-bola, né? Porque recentemente ele fez um vídeo especificamente sobre questões do urbanismo, né? O Dia Mundial do Urbanismo, que é comemorado dia 8 de novembro, e aí ele fez um bate-bola, jogou essa bola para mim. E aí a gente começou a fazer uma dobradinha, e aí sempre que ele menciona livros, ele faz aí um convite, né? Ele joga a bola pra gente aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe, né? Que é um canal dedicado à literatura, à leitura, aos livros, para que a gente possa fazer um comentário em cima da proposta dele, em cima do que ele comentou lá no Que Dia é Hoje. E ele fez isso ontem, né? Ontem foi 14 de novembro, e no dia 14 de novembro, entre os elementos, né, os eventos que ele comentou lá no vídeo dele, ele comentou que no dia 14 de novembro, o grande livro, né, a grande obra Moby Dick, de Herman Melville, foi lançado, né? Foi lançado justamente no dia 14 de novembro. E aí ele jogou a bola para mim. E aí, Fagner, você que é um bibliógrafo, um bibliófilo, né? Alguém que gosta de livros, que ama os livros, o que é que você pode me dizer aí de Moby Dick, do Herman Melville? E aí, obviamente, eu tenho não sei se é defeito ou qualidade, mas quando eu recebo algum tipo de incentivo nesse sentido, né, de buscar, de falar um pouco sobre um assunto, ou de ainda que comentar sobre um determinado assunto, eu acabo me aprofundando, acabo indo realmente a fundo, pesquisando sobre aquele assunto. Eu, particularmente, claro, sempre ouvi falar muito de Moby Dick. É um livro clássico, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da famosa baleia branca, né? A cachalote, Moby Dick, nessa baleia imensa, né? Que tanto trauma e tanta ambição provocou aí no capitão Ahab, né? O capitão do Pequod, né? Esse navio que ele coloca a sua tripulação na busca dessa vingança pessoal dele, do capitão Ahab, contra a baleia Moby Dick. Então essa é a história que mais ou menos todo mundo conhecia. Mas, obviamente, eu não li o livro. O livro, inclusive, é um tijolo, né? Muita gente pensa assim, Moby Dick, né? A história de aventura para crianças. Nada disso. Claro, tem muitas edições que são edições simplificadas, né? Até com poucas páginas, 50, 70 páginas. Mas, obviamente, são edições simplificadas. É semelhante ao que aconteceu recentemente também com o nosso querido amigo comum, no caso, o irmão de Renato Prado, né? O Ronaldo Prado, também um querido amigo meu, e acompanhador aqui do canal, apoiador de primeira hora aqui do canal Prazer em Conhecer Lipe, e ele comentava sobre Don Quixote. A gente falava sobre Don Quixote, e falava assim, não, mas inclusive eu li Don Quixote para minha filha, para Valentina, lá de 10 anos de idade. Aí eu falei assim, pera aí, meu amigo, você leu Don Quixote para Valentina, você tem certeza? Don Quixote é uma obra imensa, uma obra de quase 1000 páginas. Eu falei, não, eu li um livrinho lá, um livro de história. Então você leu uma versão simplificada da obra Don Quixote, porque a obra Don Quixote é um livro imenso, é um livro enorme em termos de página mesmo. Da mesma forma, Moby Dick. Né? Muita gente pode conhecer Moby Dick de algum livro menor, alguma versão simplificada, ou de filmes, né, que foram feitos, né, sobre essa história, a partir dessa história. Né? Pode ter ouvido comentários, mas o livro em si, de fato, é um tijolo. É um livro, em algumas edições, de mais de 800 páginas. Então, por conta disso, né, com esse entendimento prévio, vamos dizer assim, né, esse entendimento mais simplificado do que é o Moby Dick, eu também, quando ele jogou essa bola para mim, eu disse, não, tudo bem, vou dar uma olhada aqui, não é um livro que eu li, né, não tenho esse conhecimento em primeira mão, que é como eu sempre gosto de comentar livros aqui, sempre em primeira mão, inclusive só anunciando aqui, fazendo 2 anúncios aqui do nosso próprio canal. Hoje vai entrar o vídeo do Literatura do Confinamento,
né? Eu falando aqui de 3 obras que tratam do que eu estou chamando de literatura do confinamento, que eu já falei lá no canal do Instagram, o Prazer em Conhecer Lipe no Instagram, no vídeo de ontem, sexta-feira, né? Nosso vídeo matinal de sexta, lá no Instagram a gente sempre coloca os vídeos matinais de segunda, quarta e sexta, logo pela manhã, para você já começar seu dia com o poder da leitura à sua disposição. E nessa sexta-feira eu falei justamente sobre essa ideia da literatura do confinamento, né? Falando a partir de 3 livros. Na Colônia Penal, de Franz Kafka, de 1919, O Jovem Torles, de Robert Musil, de 1906, e Recordações da Casa dos Mortos, do nosso queridíssimo Fyodor Dostoiévski, que é de 1862, logo depois que ele voltou a escrever, depois do seu período lá na prisão na Sibéria. Então ele retorna em 1859 e um tempo depois, em 1862, ele escreve o Recordações da Casa dos Mortos. E todos esses 3 livros se aplicam aí ao que eu estou chamando de literatura do confinamento, que vai estar nesse vídeo, não vou entrar em detalhes aqui, mas estará aqui no vídeo do canal também falando sobre isso. É o vídeo de hoje, de sábado, dia 15 de novembro, é o vídeo que a gente vai colocar. E um outro vídeo, né, que eu poderia fazer uma menção aqui, é porque nós temos um vídeo aqui que trata de grandes livros, né? Vamos ter não é que nós temos, vamos ter um livro aqui, um vídeo que trata, que vai ter uma lista de os 10 maiores livros da literatura mundial, 10 calhamaços, né? Aqueles livros com ali em torno de 500 ou mais páginas, e são livros que eu li. Então aí tudo bem, tipo, aí eu posso falar em primeira mão das minhas impressões, da minha fruição pessoal. Então esse é um vídeo que a gente vai fazer em 2 partes, inclusive. Eu já estou até com os livros separados aqui. São 5 primeiros calhamaços, obras clássicas da literatura mundial, que eu li e vou comentar para vocês. E depois mais 5, então a gente fecha aí nossa lista de 10. Depois eu vou fazer mais outra lista, aí seria uma lista de 10 livros curtos, vamos dizer assim, 10 grandes livros curtos da literatura mundial. E quem sabe depois, brasileira também, livros mais calhamaços brasileiros, livros curtos brasileiros, a gente vai fazendo aqui, sempre na intenção de produzir conteúdo aqui para o canal. Bom, mas sem mais delongas, vamos entrar efetivamente em Herman Melville e o seu Moby Dick. Na verdade, como eu disse, eu acabei me aprofundando um pouco na pesquisa. Hoje, apesar de ser um vídeo rápido, eu acabei fazendo um roteirozinho aqui, mínimo, porque assim como eu disse, não conhecia tanto da obra do Moby Dick, né, para além desse contexto mais geral que todo mundo conhece, mas principalmente não conhecia tanto da vida do Herman Melville, que é uma vida extremamente interessante e extremamente triste, né? Tem muitos momentos terríveis aqui na vida dele, né, de muitos reveses na vida. Então, assim, eu achei muito interessante. Então, foi um prazer. Eu quero agradecer aqui ao Renato por ter feito essa proposta de falar sobre Moby Dick, porque me estimulou a conhecer mais a vida do Herman Melville, inclusive a sua própria obra, né? Porque o Melville é conhecido pelo Moby Dick, e eu vou dizer que eu também já conhecia um outro texto dele. Eu vou falar bem disso aqui, porque foi muito interessante descobrir essa conexão, né? Um texto pequeno, um conto do Herman Melville, mas é um conto muito importante. Eu diria até que é o segundo texto mais conhecido do Herman Melville, é justamente esse conto que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Mas o seu primeiro texto mais conhecido é, obviamente, Moby Dick, mas o segundo é bem interessante e é muito comentado pelos filósofos. Eu vou entrar nesse mérito porque é muito interessante essa história aí desse pequeno conto do Herman Melville, que é consagrado aí como elemento de discussão dos filósofos contemporâneos. Mas vamos entrar nisso aí. Bom, mas por conta disso, eu acabei me aprofundando e eu fiz aqui um pequeno roteiro para falar sobre a vida do Herman Melville, que vai muito além de Moby Dick. Ele escreveu muitos outros livros e muitos outros contos e poemas também. Foi um poeta também de alguma produção. Então a gente vai falar um pouquinho dessas literaturas, né, dessas produções literárias, melhor dizendo, e da vida dele, que está muito imbrincada com esse processo da sua literatura, né? A gente vai mostrar onde é que estão essas conexões, esses cruzamentos, essa integração vertical, né, como a gente chama aqui, quando a gente falou sobre Abercrombie, a gente falava da integração horizontal, né, a integração entre as obras, personagens que acabam aparecendo em mais de uma obra. Isso também é muito conhecido na obra do Émile Zola, né, com a saga dos Rougon-Macquart, que é essa grande família, né, essa grande ancestralidade que vai se montando entre os vários livros do Émile Zola. Os personagens vão aparecendo em vários livros. Então isso aqui a gente está chamando de integração horizontal,
E a integração vertical é quando a vida do autor se coloca nos livros, né? Isso está muito presente no Albert Camus e estará presente também na obra do Herman Melville, mas de uma maneira mais, eu diria, mais simbólica, né? Mais de inspiração no que acontece na sua vida, e coloca muito dessa sua vida nas suas obras, e a gente vai mostrando aí rapidamente esses cruzamentos. Mas vamos lá, vamos entrar de fato no Herman Melville. Só fazendo o último aviso, estamos aqui no Prazer em Conhecer Lipe. Esse é um ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então é um canal dedicado à literatura, dedicado à fruição literária, dedicado à reflexão sobre os livros, né? Eu sempre gosto de dizer, muito mais do que ler os livros, a ideia aqui é refletir sobre eles, refletir sobre como eles impactam a nossa vida. E fica aqui o convite. Se você é um apaixonado por livros, se agrega aqui à nossa comunidade, se inscreva aqui no canal. É só apertar o botãozinho, não paga nada por isso. Se clicar nas notificações, né, porque a gente sempre coloca os vídeos aqui normalmente no sábado, no domingo. Então você fica sempre sabendo quando aparecer um vídeo novo aqui. Então fica o convite para você se agregar aqui no YouTube e também na nossa conta do Instagram, o @Prazer em Conhecer Lipe no Instagram. E lá a gente fala também de livros o tempo inteiro e tem os nossos famosos vídeos matinais de segunda, quarta e sexta, para você começar seu dia com o prazer da leitura à sua disposição, com o poder da leitura à sua disposição. É isso, vamos lá começar então com o nosso papo sobre Herman Melville. Bom, como eu disse, fiz um roteirozinho rápido aqui, tem alguns livros separados, então vai ser um pouquinho mais denso do que o vídeo anterior que eu fiz para Renato, que foi uma coisa um pouquinho mais rápida. Mas vamos lá, vamos começar. O Herman Melville, ele nasce em 1º de agosto de 1819. Guardem bem essa data, principalmente esse ano, 1819, porque vai haver um revival, né? Vai haver uma revalorização do Herman Melville, que morreu, de certa maneira, até esquecido, né? Até pouco reconhecido. A gente olha o Herman Melville hoje, olha Moby Dick hoje como sendo grandes obras, né? Obras inquestionáveis, mas em vida, assim como vários autores, nosso queridíssimo Franz Kafka, aconteceu isso também, em vida eles não tiveram tanto sucesso. Então aqui o Herman Melville é algo bem semelhante. Mas em 1919, né, no centenário do seu nascimento, vai haver essa revalorização do Herman Melville, e é por isso que o Herman Melville chega para a gente com tanta força, por conta muito dessa revalorização em 1919, porque durante sua vida ele não teve tanto sucesso assim quanto se poderia imaginar. Mas então ele nasce em 1º de agosto de 1819, nasce nos Estados Unidos, filho de uma família rica, inclusive, uma família rica, próspera. Então ele nasce na riqueza. Seu pai é um rico comerciante, sua mãe vem de uma família holandesa, né, que está nos Estados Unidos, então também com dinheiro, com posses. Mas o que acontece? Aos 11 anos, né, ele já vai ter um primeiro revés. Né? Passa essa infância muito tranquila, apesar de que, como alguns descritos, né, alguns registros biográficos mostram que não era um aluno tão excelente, né, não era um aluno excepcional, né, a infância dele foi normal, era até visto, algumas vezes até para o seu próprio pai, como alguém até um pouco lento na escola, mas o fato é que ele teve uma vida normal, tranquila e, vamos dizer assim, de riqueza até os 11 anos. Porque aos 11 anos, seu pai, que era uma pessoa muito ambiciosa, um comerciante, ele começou a tomar muito empréstimo, ele começou a se enrolar financeiramente, e aí a família vai começando a ter uma decadência financeira a partir dos 11 anos de idade do Herman Melville. Só que a coisa só piora daí para frente, porque com 12 anos de idade ele perde o pai. O pai, né, voltando de uma viagem, volta numa carruagem aberta, num tempo muito de neve, né, um tempo muito frio, ele acaba contraindo pneumonia e morre quando o Herman Melville tem 12 anos de idade apenas. Aí começa realmente as suas agruras, a vida começa a ficar bem dura para o Melville. Então o que é que vai acontecer logo em seguida? Aos 13 anos, ele começa a trabalhar com um tio, que era dono de um banco, e esse tio coloca ele como ajudante, ali, pequenas coisas, né? Não, ajudante, vamos dizer assim, um office boy. Só que logo em seguida ele é chamado pelo seu irmão mais velho, que já tinha um comércio de peles, para trabalhar junto com esse irmão mais velho. Então ele já fica ali na família, né, no comércio e tal. Um ramo, né, que ele já conhecia por conta da questão do pai, mas realmente a vida do Herman Melville, a gente vai ver isso ao longo de toda a sua vida, é muito cheia de reveses, né, muito cheia de reviravoltas negativas. Isso acontece também com esse comércio de peles do seu irmão. Em 1835, pega fogo no estabelecimento dele, ele perde as cargas de peles. Então ele tem novamente um revés aí financeiro brutal. E ele precisa trabalhar, né? Ele já está ali em torno de seus 17, 18 anos.
ele precisa trabalhar, ele vai começar a trabalhar como professor. Ele começa a dar aula para crianças. Sendo que algumas dessas crianças, né, ele está ali com seus 16, 17 anos, eram quase da idade dele. Então ele também não vai ter muito sucesso aí na vida de professor, porque ele vai ser quase que assediado também pelos alunos ali, né? Tá todo mundo mais na mesma faixa, não tinha aquele respeito, né, do professor, não impunha aquele respeito do professor. Então não vai dar certo também essa vida de professor para o Herman Melville. Então o que é que vai acontecer? Aos 19 anos, aí sim, aí começa a ver uma grande mudança na vida do Melville. Ele vai ter aqui, aos 19 anos, ele começa a sua vida de marinheiro, exatamente. O Herman Melville vai ter uma vida muito longa, inspiradora, cheia de aventuras, cheia de coisas insólitas que vão acontecer, porque ele vai se tornar marinheiro, exatamente. Ele vai começar a trabalhar em navios que vão rodar o mundo, ele vai correr o mundo aí nesses navios, sendo que muitos deles navios baleeiros, ou seja, navios de caça às baleias. Um tema que nós sabemos que vai ter muito, né, vai fazer muita diferença na vida do Melville, escritor. Então aí a gente começa, esse é o primeiro ponto de virada na vida dele. Quando ele começa a trabalhar nesses barcos e aí rodar o mundo como marinheiro. Em 1941, acontece 1841, acontece já um fato interessante para nós aqui do Brasil. Ele passa no Rio de Janeiro, nessas rotas de navios que ele está, né, comercializando óleo de baleia, caçando baleias. Ele passa pelo Rio de Janeiro em 1841. Em 1842 vai acontecer uma outra coisa bem interessante, que é a fuga dele. Ele vai estar num desses navios, passando ali pelas ilhas do Pacífico, e ele vai fugir de um navio. Vai aproveitar o momento que o navio parou ali, ele vai escapar com um colega dele, um amigo, um colega de tripulação ali. E vão escapar nessas ilhas no Pacífico. Sendo que essas ilhas tinham uma fama muito própria. Ela tinha a fama de serem habitadas por tribos canibais, tribos de selvagens canibais. E, de fato, tanto o Melville quanto seu colega, né, que escapou com ele do navio, serão capturados por uma dessas tribos, né, canibais. Só que serão muito bem tratados, serão tratados como verdadeiras visitas de honra. Então, vai, inclusive, as meninas, né, as mulheres ali daquela tribo vão ter muita curiosidade por aqueles homens diferentes. Então tem uns toques aí picantes na biografia do Herman Melville sobre essa passagem dele lá nas tribos, né, nessas tribos de selvagens canibais lá nas ilhas do Pacífico, inclusive em Taipei, né, o lugar onde ele é capturado chama-se Taipei, e esse vai ser o nome do seu primeiro livro. A gente vai chegar lá. Mas antes disso tem muitas outras coisas para acontecer. Então ele está lá em 42, né, capturado lá nessa ilha de Taipei, e ele vai... Isso é um ponto importante, porque eu acho que isso tem a ver com aquela questão da integração horizontal. Esse aspecto pessoal dele vai ter um impacto muito grande na sua obra. Por quê? Porque ele ele vinha de uma vida de muita amargura, muitos reveses, muitas questões financeiras, muitos problemas, né? Então ele já vinha de uma sociedade que, vamos dizer assim, entre aspas, ele estava sendo muito maltratado, né? Se a gente puder colocar assim. Ele estava sendo muito maltratado naquela sociedade civilizada, de onde ele estava vindo e de onde ele escapou. E acabou indo para essa tribo selvagem e sendo muito bem tratado nessa tribo. E ele começou a ver essa tribo e ver essa vida selvagem com olhos muito positivos, inclusive em contraposição àquela vida amargurada de pobreza, de luta, de trabalho, de onde ele estava vindo, da civilização. Então esse choque e essa positividade do lado dessa vida mais selvagem, mais fora da civilização, em relação à vida civilizada, mas de muita luta, de muita amargura, esse contraponto ele vai estar muito presente na obra do Melville. Então isso vai ser elemento, inclusive, que em alguns momentos os próprios críticos da tal civilização, né, eles vão usar isso contra o Melville, vão criticar esse aspecto da obra do Melville, né, de que ele estaria sendo extremamente cáustico, extremamente crítico em relação aos valores da sociedade civilizada. Inclusive ele é crítico também à própria incursão de missionários nessas ilhas para levar a tal civilização para essas tribos. Então ele, depois de ter passado por essa experiência positiva nessa tribo lá em Taipei, ele olha com maus olhos, né, vamos dizer assim, ele vê com maus olhos essa entrada da civilização no aculturamento dessas tribos. Então, esse contraponto, é isso que eu queria destacar aqui, esse contraponto do que é
dos bons olhos com que ele vê essas tribos mais não civilizadas em relação à sua crítica e seu amargor em relação à civilização. Então, esse é o ponto que eu queria frisar aqui. Acho que basicamente isso da passagem dele lá por Taipei, a gente pode ficar por aqui. Então vamos seguir adiante com uma outra passagem importante, um outro período importante que vai ser também descrito em um livro. O Herman Melville usa muito a sua vida pessoal nos seus livros, não como autobiografia, tá? Mas sim como inspiração para seus personagens nos livros. Então, outra passagem da sua vida que também será inspiradora de personagens é sua passagem pela Marinha Americana, né? Ele vai em 43, então ele é resgatado, né? Ele está na ilha de Taipei, ele é resgatado, já que ele vivia tão bem lá, né? Mas ele é resgatado por um navio que o leva de volta para a civilização. Então, e nessa volta para lá, nessa volta para a civilização, ele não se dá bem, obviamente, tal, não se adapta de imediato a essa vida dos navios comerciais. Inclusive, ele faz parte de um motim em um outro navio que justamente não queria atracar num porto, justamente por conta da deserção, né, que tinha havido antes em outros navios. O próprio Melville, ele usa um momento de atracamento, né, onde o navio está atracado para poder escapar com seu colega lá em Taipei, lá nas ilhas do Pacífico, e acaba sendo capturado em Taipei. Então, da mesma forma, o outro navio não queria atracar, né, porque com medo de que os marinheiros realmente fugissem. E os marinheiros fazem um motim nesse navio, e o Herman Melville é um dos caras que comanda aquele motim, participa daquele motim. Então ele é mal visto já no comércio, nos navios comerciais. Então ele acaba indo trabalhar na Marinha Americana em 1843. Então em 1843 é essa outra passagem importante do Herman Melville, da vida dele, que ele vai trabalhar em navios da Marinha Americana. E vai, evidentemente, sofrer ali os maus tratos e as punições físicas que eram comuns nesses navios, o que vai gerar lá o livro que a gente vai falar mais à frente. Mas vamos esperar um pouquinho, porque agora vamos ter um ponto também importantíssimo. Depois dessa vida de muita agitação, de muitas aventuras, de vida de homem do mar, né, para cima e para baixo, percorrendo os 4 cantos do mundo, morando com tribos indígenas, né, ou tribos canibais lá em Taipei, trabalhando na Marinha norte-americana, na Marinha mesmo, Força Armada Americana. Depois de toda essa vida muito agitada, ele vai finalmente iniciar sua vida literária, né, sua obra literária mais intensa. Ele já tinha publicado alguns pequenos textos aos 18 anos numa revista, né? Então foi seu, vamos dizer assim, seu nascimento, sua primeira demonstração de interesse, de talento, né, de vocação para a literatura, já tinha aparecido lá com uns 18 anos. Mas só foi bem mais para frente, depois de toda essa vivência aí no mar e com todas essas aventuras, que ele de fato escreveu seu primeiro romance. Então, o primeiro romance do nosso Herman Melville não é Moby Dick. O primeiro romance do nosso Herman Melville chama-se Taipei, publicado em 1846, justamente Taipei, que foi a ilha lá, o lugar, né, onde ele foi preso e onde ele ficou com os selvagens. Então, justamente, o tema, né, o conteúdo desse romance é essa vida de aventuras, de marinheiros, de ilhas no Pacífico, de ilhas exóticas. E esse tema chamou muito a atenção do público americano. Então, esse primeiro livro dele foi um sucesso tremendo. Então, já começou assim com o pé na porta, assim, já começou com chave, né? Não é fechar com chave de ouro, mas já começou assim com um grande brilho e tanto sucesso de público e de crítica. Uma coincidência interessante, que tem nada a ver com o Herman Melville, que está do outro lado do oceano, mas é uma coincidência que não deixa de ser interessante, é que no mesmo ano de 1846, quando Herman Melville publica seu primeiro romance, Taipei, e tem um grande sucesso, no mesmo ano, nosso queridíssimo Fyodor Dostoiévski publica também seu primeiro romance, Gente Pobre, em 1846, lá na Rússia, e também é super reconhecido. Então, uma coincidência interessante aí entre Herman Melville e Fyodor Dostoiévski. O segundo livro do Herman Melville é publicado em 1847, chama-se Humo. E essa palavra Humo é uma palavra das tribos do Pacífico, dessa região do Pacífico, que significa atravessador, né, viajante, aquele que transita nas várias ilhas. Então, exatamente, voltamos ao mesmo tema. O Herman Melville fala aqui de aventuras nas ilhas do Pacífico, ilhas exóticas, as mulheres das tribos. Então, ele continua naquele mesmo tema
né, que ele usou para o primeiro livro, Taipei, e também, da mesma forma, continua com sua fórmula de sucesso. Está fazendo sucesso, vendendo bem, sucesso de público, fantástico, está em vento em polpa. Só que, como eu disse, né, a vida do Herman Melville é cheia de reviravoltas. Antes dessa próxima reviravolta, que ele já teve várias, mas ainda em 47, acontece também uma coisa importante para a vida pessoal dele, que é o casamento dele com Elizabeth Shaw. Elizabeth Shaw, que é filha também de um homem muito importante, muito rico, e ela terá um papel extremamente importante na vida do Herman Melville, principalmente dando estabilidade à sua vida. Né? Ele que é uma pessoa que vai se tornar cada vez mais agitada realmente a ponto de quase ser, né, ter uma patologia psicológica, porque ele realmente é um homem que ele vai tendo tantos problemas e essa amargura vai crescendo tanto dentro dele, a gente vai ver isso ao longo aqui do vídeo. Mas fato é que essa mente, né, tão conturbada, tão perturbada do Herman Melville, tinha que ter um contraponto mais de estabilidade. E esse contraponto foi dado até o fim da sua vida pela Elizabeth Shaw, né, seu grande amor, sua grande companheira aí ao longo da vida, que aguentou muito, né, teve que carregar muita pedra nas costas para viver aí, para aguentar viver ao longo dos anos ao lado dessa figura conturbada que era o Herman Melville, que vai ser cada vez mais conturbada, a gente vai ver por vários aspectos. Mas vamos seguir adiante. 47 então publica o Humo, sucesso, maravilha, tudo vento em popa. E aí vem a quebra. Ele vai publicar em 1848 o seu terceiro romance, chamado Mardi. Sendo que onde é que está? Bom, primeiro o Mardi foi um fracasso absoluto. Fracasso total. Botou, assim, virou a curva de ascensão do Herman Melville completamente. Por que foi um fracasso? Discute-se, há controvérsias, há explicações. Eu quero colocar um ponto aqui nessa situação. Eu sempre ouvi falar do Moby Dick como sendo um livro fantástico, maravilhoso, muita gente adora, o melhor livro da vida. Bom, beleza. Acho que se aplica a Moby Dick um pouco do que se aplica a Dom Quixote. Ambos são livros extremamente reconhecidos na literatura mundial, inquestionáveis. O lugar deles na primeira prateleira da literatura mundial é inquestionável. Mas eu também já ouvi muita gente dizendo que são livros difíceis de ler. São livros que realmente às vezes você empaca na leitura, porque a leitura tem momentos que ela dá uma atravessada. Não é aquele livro que você pega o livro de cabo a rabo e você devora o livro. São livros que você precisa, em alguns momentos, passar por algumas etapas um pouco mais complexas. Eu não vou entrar em Dom Quixote, é um outro caso, um caso bem específico, mas tem um detalhe em Moby Dick que é sempre chamado a atenção, que é a intercalação entre capítulos narrativos e capítulos descritivos extremamente técnicos sobre tipos de baleias. Então tem um capítulo, ou vários capítulos, não sei, como eu disse, não li a obra, mas do que me chega de críticas em relação à obra, tem capítulos sobre todos os tipos possíveis e imagináveis de baleia, descrição dos tipos, a barbatana, tal, a pele, o chifre, o nariz, o olho, o dente. Então é muito descritivo. Aí depois você tem outro, aí você vê um capítulo narrativo que você pega na história, tá ali contado, as aventuras. Depois você vem para outro capítulo extremamente descritivo, técnico, sobre pesca de baleia. Então, tipo de anzol, tipo de vara, tipo de linha. Então, esses elementos, essa intercalação de capítulos narrativos e capítulos descritivos é um dos elementos que são apontados por algumas pessoas como um dos pontos de difícil leitura, que tornam a leitura um pouco mais difícil no caso do Moby Dick. Não sei se coincidência ou não, mas o Mardi, que é o terceiro livro do Herman Melville, ele vai quebrar a fórmula bem sucedida que ele já vinha conquistando com os livros anteriores, né, com o Taipei e com o Humo. O Mardi vai intercalar também capítulos narrativos e capítulos descritivos. Né? Então, pode ser que aí ele já acabou escolhendo uma fórmula que não deu certo, e ele acabou repetindo essa fórmula lá em Moby Dick, que é também apontado como um dos seus percalços aí na leitura. Fato é, então, que Mardi foi um fracasso completo, total. Ele aí, obviamente, ele precisa ganhar dinheiro, né? Precisa reverter essa queda que ele teve aí na sua popularidade, já que ele já era um autor conhecido, um autor de sucesso. E ele aí promete, né? Promete a si mesmo, faz uma promessa a si mesmo, faz uma promessa eventualmente aos seus editores, dizendo, não, agora acabou, vamos fazer um livro comercial. Vamos fazer um best-seller, vamos fazer livro disso, vamos fazer um Sidney Sheldon, que ainda não existia na época.
Vamos fazer um best-seller. Essa é a ideia. E aí, com essa ideia na cabeça, ele vai lançar 2 livros. Um livro de 49, chamado Redburn, e um livro de 50, chamado White Jacket. O Redburn, ele trata de também aventuras de um marinheiro em Liverpool, sendo que Liverpool foi o primeiro porto estrangeiro, né, de maior porto de maior renome, assim, que o jovem marinheiro Herman Melville aportou, né, quando começou lá aos 19 anos, começou sua carreira como marinheiro. Então, o Liverpool é um marco importante para a vida do Herman Melville, e ele usa, né, essa experiência que ele teve lá aos 19 anos em Liverpool como sendo um ponto de partida para escrever esse livro de 1849, o Redburn. E em 50, o que é que ele usa como mote, né, para escrever esse livro? Justamente a experiência que ele teve lá na Marinha Americana. Ele fala justamente de um marinheiro trabalhando nos navios da Marinha Americana e sofrendo as punições severas, violentas, que aconteciam nesses navios, né, para punir, para corrigir, para disciplinar os marinheiros. Então, aí o que vai acontecer em termos de repercussão dessas 2 obras? Novamente, eu vou ter aí não é um fracasso total, né? A crítica até aceita bem algumas dessas obras, mas em termos de sucesso, aquele sucesso que ele teve com Taipei, aquele sucesso que ele teve com Humo, não volta aqui com essas 2 obras. Sendo que tem um detalhe interessante no caso do White Jacket, porque a discussão em torno dessas punições que ele descreve ali no livro vai gerar uma movimentação no Congresso americano que condena, né, que abole da Marinha Americana aqueles tipos de punição, com chibatadas, esse tipo de punição mais brutal, vamos dizer assim, mais medieval, vamos dizer assim. Então, de certa maneira, não teve o sucesso comercial que ele imaginava, mas teve essa repercussão interessante, importante politicamente, que foi essa abolição aí, que foi chegar até o Congresso, né, virar tema de discussão no Congresso americano para abolir essas punições físicas nos navios da Marinha Americana. Um outro detalhe interessante é que os dois romances não, essas 2 obras, né, tanto Redburn quanto White Jacket, eles tiveram assim uma divisão da crítica, porque alguns colocavam como uma possível retomada do talento do Herman Melville, enquanto que outros entendiam que ele estava de fato, vamos dizer assim, estava perdido para a literatura, não tinha mais como retomar aquele talento que ele demonstrou nas obras anteriores. Mas fato é que ele continua aí navegando por essas dificuldades. Vamos lá, em 1950, novamente vamos ter aí um ponto importante na vida do autor, e aí vai ter alguns aspectos picantes na vida do nosso autor, aspectos picantes que, diga-se de passagem, já haviam aparecido lá na sua passagem pelas Ilhas Taipei, né, com aquelas descrições de envolvimentos com as mulheres das tribos selvagens lá de Taipei. Aqui vamos ter uma outra mudança importante. Ele vai então se dedicar, sim, só um detalhe interessante sobre White Jacket e Redburn, é que elas traem, essas 2 obras, não obedecem a própria promessa que o Melville tinha feito para ele mesmo, que era de fazer livros mais leves, livros comerciais, livros que, né, tratassem aí de coisas banais. Ele não queria mais a coisa da metafísica, a coisa mais pesada, da reflexão filosófica, que havia, por exemplo, no Mardi, né, que levou o Mardi a ser um pouco rejeitado. Então ele queria fazer livros mais leves, e nada disso. Tanto o Redburn quanto o White Jacket são livros extremamente pesados também, são livros mais pesados do que os livros anteriores, principalmente do que Taipei e Humo, né, que são livros que retratam essa vida mais de aventuras lá nos 2 primeiros livros. Então, o que eu quero destacar aqui é que ele mesmo não consegue cumprir sua promessa de fazer livros mais leves, né? Os livros são extremamente pesados também, tanto o Redburn quanto o White Jacket. Bom, aí vamos para 1850, o ano anterior à publicação da sua obra máxima, de Moby Dick. Então a gente está falando aqui do ano de produção de Moby Dick, né? Quando o Moby Dick estava sendo escrito. E ele estava sendo escrito, ele né, já tinha ali um contato com o editor, já tinha prometido ao editor essa grande obra, que ele nem imaginava que seria a sua grande obra. Ele tinha realmente essa pretensão de ser uma obra marcante, né, de ser uma obra que ficasse para sempre na literatura. Então, o Moby Dick ele já nasce com essa ideia, com essa coisa mesmo de ser uma grande obra, né? E para isso ele tinha feito esse contato com esse editor, mas ele fura o prazo, né? Não consegue cumprir o prazo que ele tinha se colocado, e ele decide ir para o campo, né? Se afastar da cidade
para se dedicar à escrita do Moby Dick. Só que aí vem o detalhe picante da história. Há quem diga que esse afastamento da cidade em direção ao campo não foi apenas para que ele pudesse se dedicar, né, tivesse aquela tranquilidade do campo, para se dedicar à sua grande obra, né, ficar ali trabalhando horas e horas e horas em cima daquela, com silêncio, com os passarinhos cantando, né, com os esquilos correndo pelas árvores. Há quem diga que essa mudança do Melville para o interior, né, para essa zona rural, para essa área rural, se deveu a seu encontro com nada mais, nada menos que Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne é simplesmente o autor de um dos grandes livros da literatura americana, eu diria um clássico americano, que é A Letra Escarlate, publicado justamente esse ano, de 1850. Então os dois se encontram ali, acho que o Hawthorne tinha uma propriedade nessa zona rural onde o Melville foi, os dois se encontram e eles se veem como almas gêmeas, né? O Melville descreve o Hawthorne como uma alma gêmea, um cara que ele conversava horas e horas e horas, assim, tinha muito papo, tinha muita coisa a ver entre os dois. Então esse é a primeira página dessa história. A segunda página, que também já é picante, né? Também já é picante, não. É a primeira página picante, depois teremos a segunda. A segunda parte dessa história é que talvez o Herman Melville não tenha ficado nessa área rural por conta do Nathaniel Hawthorne. Ele pode ter ficado por conta da Sarah Morwood. Sarah Morwood era uma poeta, uma mulher inclusive casada, mas que era, vamos dizer assim, que tinha uma fama, né? Se conhecia de que ela era muito, como eu diria assim, carinhosa, vamos dizer assim, com outros homens naquela região ali. Então, eu não vou entrar no mérito, até porque eu precisaria ter um estudo mais aprofundado da biografia do Herman Melville. Eu estou contando aqui alguns aspectos de vários vídeos e vários textos que eu pesquisei para esse vídeo de hoje, mas não posso me debruçar, não posso afirmar essas questões, até porque os próprios vídeos que eu assisti também não afirmam isso, apenas colocam isso como possíveis acontecimentos. Fato é de que o Melville teria ficado nessa zona rural ou pelo prazer da companhia do Hawthorne ou pelo interesse romântico pela Sarah Morwood. E aí vem a segunda página picante da história. Talvez o interesse sexual que o Melville tinha pela Sarah Morwood não fosse exatamente pela Sarah Morwood, mas sim pelo Nathaniel Hawthorne. Então há também essa possibilidade, há também registros, né? Existem elementos na biografia do Herman Melville, inclusive escritos seus, sobre a sua relação com Hawthorne, que podem levar aí a esse entendimento de que pode ter havido, sim, uma atração entre os dois grandes escritores, né? Hoje, reconhecidamente, grandes escritores da literatura mundial. Seja por causa da querida companhia intelectual do Hawthorne, seja pelo interesse sexual no Hawthorne, ou seja pelo interesse sexual na Sarah Morwood, fato é que o Herman Melville ficou nessa região, e é nessa região rural que ele conseguiu produzir ali a sua grande obra, que é justamente Moby Dick. Moby Dick é então lançado em 1851. E aí vem a conexão com o Renato. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Renato colocou lá o seu Que Dia é Hoje, falando do lançamento de Moby Dick. E eu fui tentar pesquisar isso, né? Então, Moby Dick foi lançado dia 14 de novembro de 1851, mais ou menos. Fato é que Moby Dick teve 2 lançamentos. O primeiro lançamento foi em outubro de 1851. Em outubro de 1851, eu tenho até aqui a data aqui, deixa eu ver se eu cheguei a pegar a data. Exatamente, 18 de outubro. Ixi, só reflete com a beleza. 18 de outubro de 1851, Moby Dick foi lançado na Inglaterra em 3 volumes, com, eu diria assim, 3 diferenças em relação ao lançamento americano. Primeira diferença, 3 volumes. O lançamento americano, 1 volume. Segunda diferença, não tem o epílogo. O epílogo, o final, depois que você acaba de ler a história, tem um epílogo que é super importante para o entendimento da história. Esse epílogo não aparece na edição inglesa, do lançamento original inglês, mas ele aparecerá na edição do lançamento, no lançamento americano, né, que será no mês seguinte. E outra grande diferença entre os 2 lançamentos. No lançamento inglês,
O livro é chamado apenas de A Baleia, The Whale. Só The Whale, não fala, não tem o título de Moby Dick. Já no lançamento norte-americano, ele se chama Moby Dick ou A Baleia. Então essas três são grandes diferenças em relação aos dois lançamentos. E aí vem o famoso 14 de novembro. 14 de novembro foi o dia do lançamento de Moby Dick nos Estados Unidos, porque ele tinha sido lançado 18 de outubro lá na Inglaterra. Então ele foi lançado inicialmente na Inglaterra em 18 de outubro, e aí sim, em 14 de novembro, que foi o dia mencionado por Renato ontem, no seu Que Dia é Hoje, ele foi lançado nos Estados Unidos, 14 de novembro de 1851. Então aí está as conexões aí do meu vídeo com o vídeo do Renato. Bom, foi lançado, né? Chega-se aí a esse grande romance, esse grande marco. E, bom, basicamente é essas questões referentes às duas mudanças. Vamos falar um pouquinho, e aí eu não vou me debruçar, não vou falar. Esse vídeo aqui não é um vídeo resenha sobre Moby Dick, até porque eu não li o livro, então não poderia fazer uma resenha sobre o livro que eu não li. Mas eu vou falar rapidamente aqui da sinopse que eu consegui encontrar e, evidentemente, do que eu já conhecia na obra, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos um navio comandado por um capitão e sua tripulação na busca ferrenha, maníaca, alucinada, total, paranoica, atrás de uma baleia cachalote. Isso é um ponto específico denotado, uma baleia cachalote, perseguida por esse capitão de nome Ahab, um dos personagens mais icônicos dessa frase. Eu acho que é uma frase bastante batida aqui no canal, né? Merceau, Gregor Samsa, Joseph K., um personagem icônico da literatura mundial, que é o Capitão Ahab. O Capitão Ahab, ele comanda aí o Pequod. O Pequod é um baleeiro, né, um navio baleeiro, e tem ali sua tripulação de figuras de várias culturas diferentes, vários lugares diferentes do mundo. Tem um micro-universo ali. Inclusive, esse micro-universo, eu acho que caberia muito, né, como eu disse, não li o livro, mas acho que seria muito aplicável aquela ideia da literatura do confinamento, que a gente vai falar, inclusive vai ser o vídeo que a gente vai colocar hoje no YouTube, sobre, na colônia penal, recolhição da casa dos mortos e o jovem Torles. Então, essa ideia de que no confinamento você cria um outro mundo dentro do mundo, né, que é o nosso mote lá, para falar sobre a literatura do confinamento, que está no vídeo, convido vocês a verificarem esse vídeo, que vai estar lá colocado no nosso canal do YouTube. Esse espaço confinado do navio do Pequod e com sua tripulação, né, as relações que acontecem ali, as moralidades que acontecem, as regras internas que acontecem ali dentro do Pequod, certamente se encaixariam aí na tal da literatura do confinamento, que é como eu estou chamando. Esses livros é do que eu vou falar neste vídeo que vai estar aqui no canal do YouTube. Bom, então temos aí a história, uma história maníaca, uma história focada, né, uma história de vingança. Por quê? Por que vingança? Porque, teoricamente, a Moby Dick, essa baleia em especial, ele não está caçando baleias cachalote. Ele está caçando uma baleia cachalote, chamada de Moby Dick, conhecida pelos marinheiros, inclusive, né, como um demônio do mar, né, um ser terrível, né, que assombra os pesadelos, que frequenta os pesadelos dos marinheiros que percorrem os mares daquela região. Ele está buscando esta baleia, porque esta baleia, em uma viagem anterior, devorou parte da perna dele. Como uma baleia devora uma perna e não devora o cara inteiro, eu não sei. Não tenho ideia como isso pode acontecer. Porque, para mim, uma baleia, se tiver que engolir alguém, vai engolir o cara inteiro, não vai comer a perna do cara. Fato é de que a Ahab está atrás dessa baleia para se vingar da baleia por conta dessa questão da perna que foi devorada por essa baleia. Então esse é o modo da história e evidentemente aí você vai ter os dois blocos da história, né, que vão se intercalando. De um lado você tem essa história que eu imagino, né, não, como eu disse, não li, mas imagino ser uma história extremamente interessante das relações entre essas pessoas, do Capitão Ahab com os outros tripulantes ali, né, lidando com diferentes personalidades, diferentes características desses tripulantes. Então acho que esse é o grande mote, essa é a grande alma do livro. Só que isso é intercalado por esses grandes capítulos técnicos, por esses grandes capítulos descritivos, que tornam a leitura um pouco mais complexa, né? É necessário acreditar o que eu chamo, né, quando a gente fala de literatura interativa plena, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui no canal, é o tal do compromisso de empenho, né? Você tem que ter o compromisso de concluir de fato o livro para poder dizer ao final que se gostou, não gostou, se, né, quais são os pontos fortes, mas você tem que de fato ter aquele compromisso, se empenhar
na leitura, né? Aquele compromisso de concluir a leitura. Então, acho que talvez Moby Dick seja um daqueles que mais exigem o tal do compromisso de empenho. Mas então, acho que basicamente sobre a sinopse, o que a gente poderia falar seria isso, né? Justamente essa questão dos capítulos intercalados, a questão lá da busca do Ahab por essa vingança. Então, acho que basicamente é isso que a gente poderia falar aqui sobre Moby Dick em si. Bom, com relação à sua recepção, novamente, vamos ter aí uma recepção desequilibrada, vamos dizer assim, uma recepção, algumas críticas, alguns elogios, mas de fato não foi esse que eu acho que é o ponto fundamental. Não foi o grande ápice, né, a grande conquista no seu lugar definitivo na história da literatura que o Melville queria. Então acho que é importante a gente pontuar isso, porque isso vai ser mais um grande revés para a vida do Melville, né? A sua vida enquanto, inclusive, como autor. Imagine a decepção, né, de você imaginar que você está produzindo sua grande obra, sua obra-prima, e você ter essa falta dessa receptividade por parte da crítica, por parte do público, né? Certamente teve elogios, teve críticas, inclusive tem uma divisão interessante aqui, porque, como eu disse, ele foi lançado na Inglaterra e lançado nos Estados Unidos. Talvez, por ter sido lançado primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, as críticas mais negativas ficaram mais com os críticos americanos e as críticas mais elogiosas com os críticos ingleses. Mas ainda assim, não houve unanimidade dessas críticas, nem muito menos do público. Então não foi o tal do sucesso arrebatador que o próprio Melville esperava. Então acho que de Moby Dick é basicamente isso. A gente vai seguir adiante porque a ideia aqui não é falar de Moby Dick, até porque eu não vou falar de um livro que eu não li. Vou continuar falando um pouco da obra, da vida do Melville, que aí assim eu pude dar uma estudada, pude dar uma pesquisada e ver seus principais elementos. Então vamos seguir adiante. Não teve sucesso com esse livro, ele vai lançar o seu outro livro, né? Vai tentar reverter esse quadro aí, lançando mais um livro, que é lançado em 1852, e você vê que ele é um autor bastante produtivo, né? 46, 47, 48, 49, então ele consegue produzir de uma maneira bem intensa. Então ele vai lançar aí em 1852 o seu Pierre, ou As Ambiguidades, né? Que também foi recebido de maneira vamos dizer assim, foi apontado que tinha assim habilidades, foi apontado que tinha um talento ali, um elemento importante ali, mas também não foi sucesso de público. Então não voltou a ter o aspecto financeiro, continuava sendo um problema para o Herman Melville. Depois ele vai publicar o Israel Potter. Israel Potter se não me engano, é uma poesia, né? É um escrito que também foi publicado numa revista, porque já não tinha mais, depois da imensa publicidade, porque imagina também o prejuízo que deu o Moby Dick, né? Porque o Moby Dick é um livro imenso e encalhou, né? Não teve sucesso comercial, então ele começou a ter dificuldade, inclusive, de comercializar seus livros junto às editoras. Então publica o Pierre ou As Ambiguidades como sendo assim, não, agora vamos esquecer o Moby Dick, agora a gente vai fazer um grande sucesso. E não faz. Então ele começa a ter dificuldades também de publicação. Então esse próximo livro, o que seria seu próximo escrito, que é o Israel Potter, ele vai ser publicado numa revista. Vocês terem uma ideia, ele não consegue nem publicar na editora, publica numa revista e ainda assim não tem sucesso. Outro fracasso retumbante aí para a lista de fracassos do Dr. Herman Melville. Mas aí acontece um fato interessantíssimo. Mais um dos fatos interessantes da vida do Herman Melville. Ele publica em 1855 uma coletânea de contos chamada Piazza Tales. Piazza Tales, coletânea de contos, ok, maravilha, tranquilo, com um detalhe. Temos um conto nesse livro que é um conto muito interessante e que é um conto que, como eu disse, talvez seja o segundo texto mais importante, o segundo texto mais famoso do Herman Melville, um homem que é conhecido por ter escrito um livro imenso, que é o Moby Dick, e mais o seu segundo texto mais conhecido é um pequeno conto chamado Bartleby, o Escrivão. Bartleby, o Escrivão. Onde é que fala Bartleby, o Escrivão? Que está aí no Piazza Tales de 1855. Fala de um personagem que vai começar a trabalhar numa empresa, né, ali num setor, num departamento, e trabalha, é muito diligente, ele começa trabalhando muito bem, de maneira muito dedicada, até um ponto que ele vai mudando essa personalidade dele. E ele vai deixando de trabalhar. Ele vai deixando de atender às demandas que vão sendo feitas a ele. Então é uma mudança bem característica, e essa mudança é caracterizada por uma frase.
que é aquele, quando é pedido a ele que faça alguma coisa, ele começa a usar a seguinte frase que ficou, né, famosa: I would prefer not to. Algo como: eu preferia não fazer. Ele começa a dizer simplesmente isso. Ele recebe uma demanda do chefe: não, eu preferia não fazer. Recebe uma outra demanda ali: não, tu não vai fazer isso, mas você faz aquilo. Eu preferia não fazer. E fica nessa ideia. E isso começa a ser um grande mote do conto, né? Um cara que era um cara dedicado ao trabalho, de repente ele muda e simplesmente ele vai ter uma relação completamente diferente com o trabalho. E eu vou falar um pouquinho do impacto tremendo que esse texto tem em alguns autores contemporâneos. Mas, como isso aqui é um roteiro, né, não é um roteiro tão preparado como os meus vídeos, tem um detalhe super importante que eu não falei sobre Moby Dick, e que eu não posso deixar de falar porque tem a ver justamente com essa coisa da frase. Sabe aqueles começos fantásticos de livro, né, que tá aparece muito naqueles quiz de literatura, né? De onde vem essa frase, né? Que livro começa com essa frase? Então, por exemplo, que livro começa com eu sou um homem doente? Alguém aí sabe? Dá um tempinho aí, 5 segundos, tá. Bom, eu sou um homem doente é o início de Notas do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski, de 1864. Então, eu sou um homem doente, é como começa o livro. Então, é uma frase icônica, né, da literatura mundial. Um outro exemplo. Depois de acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa se vê transformado num monstruoso inseto. 5 segundos? Não precisa, né? Está em A Metamorfose, é o começo de A Metamorfose do Franz Kafka. E assim por diante. Tem vários casos como esse. Dessas frases de começo de livro mais icônicos que existem, que está sempre nessas listas de quiz, de começos famosos de livros famosos, é justamente de Moby Dick. E essa frase é: trate-me como Ismael. Trate-me como Ismael é como começa Moby Dick, que é narrado em primeira pessoa por esse narrador, que pede que ele seja chamado de Ismael. Então tem algumas pegadinhas aí. Primeiro, sabe-se que é um narrador, sabe-se que é uma história em primeira pessoa, o que já dá uma conotação, aquela conotação do narrador não confiável, né? E essa conotação é mais fortalecida quando ele pede que ele seja tratado por Ismael. Ele não fala que meu nome é Ismael. Ele diz: trate-me por Ismael. É quase como se ele estivesse dizendo: olha, meu nome não é Ismael, mas para o fim dessa história aqui, trate-me com, chame-me de Ismael. Então essa conotação, né, esse começo do Moby Dick é apontado como sendo um elemento, né, que pode gerar esse entendimento de que nós estamos diante de um narrador não confiável. Então é isso que eu queria retomar essa história daqui do começo de Moby Dick por conta disso. Mas voltando aqui ao Bartleby, o escrivão, e sua famosa frase: eu preferia não fazer. Esse conto, ele é usado em nada mais nada menos, ele é parte de um dos livros mais comentados do ano, né, da década de 2010. Um livro lançado exatamente em 2010, que foi super comentado, super conhecido, todo mundo fala desse livro, e não é um livro de literatura, é um livro de filosofia. A gente está falando aqui de um livro de filosofia que foi um dos mais comentados dos últimos anos, e continua sendo, esse autor continua sendo um autor muito celebrado, né, muito incensado aí, né, aplaudido dentro da literatura contemporânea. Eu estou falando de Byung-Chul Han e seu Sociedade do Cansaço. O que é que você vai me dizer? O que é que Byung-Chul Han tem a ver com Herman Melville? Bom, aqui no Sociedade do Cansaço, esse livrinho aqui de 2010, fantástico, não é à toa que é um dos livros mais comentados de todos os tempos, dos últimos anos pelo menos, né? Super comentado, super conhecido, todo mundo aqui já falou sobre esse livro. Falta que eu fale também aqui sobre os 3 livros que eu tenho do Byung-Chul Han aqui. Dá para fazer um 3 ponto tudo aqui no canal, né? A Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência e Agonia do Eros. Mas nesse livrinho aqui, um dos capítulos, né? Eu vou até pegar aqui o capítulo exatamente. Trata exatamente do Bartleby. É aqui o capítulo 6, o caso Bartleby. Está nesse livro aqui. E do que trata o caso Bartleby? Exatamente, como todo mundo sabe, o Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, faz uma crítica ferrenha a essa sociedade produtivista que nós temos, né? Essa sociedade moderna extremamente que cobra muito do próprio, né? do próprio trabalhador, né? Quer que ele seja o primeiro cobrador, o principal cobrador dele mesmo, né? Tem que ser produtivo, tem que fazer 10 tarefas ao mesmo tempo, tem que trabalhar 24/7. Essa loucura do produtivismo é o alvo da crítica do Byung-Chul Han nesse livro aqui. E
exatamente dentro desse contexto tem tudo a ver a figura do Bartleby, que é alguém que é um trabalhador, que começa muito diligente, começa muito dedicado, e chega um ponto que ele começa a ver que aquele trabalho não tem sentido, né? Que ele não encontra mais sentido naquela sua atividade laboral. E ele começa com essa tal dessa frase, né? Preferia não fazer. Então, esse mote do Bartleby é muito explorado aqui pelo Byung-Chul Han. Mas o mais surpreendente é que não é um texto lá que foi catado pelo Byung-Chul Han e explorado nesse livro, especificamente nesse livro. Foi vamos dizer assim, uma descoberta do Byung-Chul Han, que pegou lá um texto super desconhecido do Herman Melville e resolveu explorá-lo. Não. Ele está fazendo aqui uma crítica à abordagem do Bartleby por outro grande filósofo contemporâneo, que é esse aqui, não está nesse livro, mas é o único livro que eu tenho dele aqui, mas é um filósofo super conhecido, o Giorgio Agamben, né? Giorgio Agamben, é um italiano, filósofo italiano contemporâneo, e que escreve em 1993, muito antes do Byung-Chul Han escrever o Sociedade do Cansaço. Em 93, o Giorgio Agamben escreve um livro sobre o Bartleby, no polo oposto, né? Colocando que essa negação do Bartleby é uma negação potente, é uma negação que mostra potência, enquanto que o Byung-Chul Han mostra exatamente que é uma negação neurastênica, é uma negação que visa a neutralidade, quase com a neutralidade patológica do Bartleby. Então vejam, Herman Melville é objeto de controvérsia de dois dos maiores filósofos contemporâneos, Byung-Chul Han e Giorgio Agamben, que discutem aí em polos opostos, né, se contrapondo o entendimento, né, o Byung-Chul Han se contrapondo ao entendimento que o Giorgio Agamben faz do Bartleby. E para não dizer que não falei das flores, ainda tem um terceiro elemento aqui. O Byung-Chul Han coloca nessa linhagem aí, nessa linha de personagens que fazem esse contraponto com a ideia de um trabalho, né, esmagante, vamos dizer assim, um trabalho que anula o homem, ele coloca um outro personagem, não tão conhecido também, de um autor super famoso. Então, além de resgatar lá o Bartleby, ele resgata também o Artista da Fome, que está aqui nessa minha publicação aqui, da Metamorfose, do Franz Kafka. Ela vem junto aqui com o Artista da Fome, que é outro texto do Franz Kafka. Então, eu estou colocando não um, mas três livros que de alguma maneira se intercalam aí, acabam pegando um pouco do gancho de nada mais nada menos do que o conto Bartleby, o Escrivão, do Herman Melville. Então, isso é o que eu chamo de ir até onde o buraco do coelho leva, a toca do coelho leva, como diria nosso querido Morpheus lá em Matrix. Renato jogou uma pedrinha aqui no lago, né, falando do lançamento de Moby Dick, do Herman Melville, e estamos vendo aí os desdobramentos disso, as reverberações dessa pedrinha que ele lançou no lago. Então, já trouxemos Byung-Chul Han, Giorgio Agamben e Franz Kafka para esse papo nosso aqui sobre Herman Melville. Mas vamos retomar aqui, vamos acabar, já estamos... rapaz, eu quero fazer sempre um vídeo de 20 minutos, sempre acabo fazendo um vídeo de uma hora e meia, não, é inacreditável isso. Mas vamos acabar esse papo aqui, finalizar essa conversa com 1856. 1856, vamos ter aí uma viagem fantástica, né? Isso é que eu digo que isso é que é um sogro realmente, que todo genro queria ter um sogro desse, né? Preocupado com a saúde mental desse seu genro, né, que está ali com esses vários fracassos, essas tentativas de fazer sucesso, não consegue mais fazer sucesso, e está cada vez mais, né, suas questões de saúde física também estão cada vez pesando mais contra ele. Então, diante dessa maré de azar tremenda, temendo, na verdade, pela saúde mental, né, pelo espírito, né, pela harmonia de espírito dentro do casamento desse homem com sua filha, o sogro, né, o pai de Elizabeth Shaw, um homem muito rico, vai simplesmente pagar uma viagem ao redor do mundo para o nosso querido Herman Melville. Pensem aí. Então, Herman Melville, nas contas aí do nosso querido sogro, nosso querido Dr. Shaw, ele vai fazer uma viagem ao redor do mundo, passando por Glasgow, passando por Ilhas Gregas, passando por Constantinopla, passando pelo Egito, passando por Jerusalém e chegando à Itália. Então, esse périplo global, financiado aí pelo sogro, para que o Herman Melville
retomasse o desejo pela vida, né? Saísse daquele estado de depressão, daquele estado de melancolia, gerado aí pelos seus sucessivos fracassos literários. Fato é que o Melville tá numa bad, tão bad, que ele, nos escritos, né, nos registros que ele faz dessa viagem, só são críticas, é só coisa negativa. Ele não vê graça em nada, ele acha tudo um saco, ele acha tudo um... Parece aquela música do Raul Seixas, sabe como é? Acho tudo isso aí um saco, essa pirâmide, Egito, Constantinopla, ilhas gregas, nada me apetece. Então, isso é um pouquinho para demonstrar o estado de espírito em que estava o Herman Melville quando o seu sogro, né, o Dr. Shaw, paga aí para o Melville uma viagem aí ao redor do mundo em 1856. Mas isso não será perdido. A gente vai ver mais à frente que ele vai recuperar um pouquinho dessa viagem, vai acabar gerando também uma outra produção literária sua. Bom, em 1857, ele lança mais um livro, né, The Confident Man, que é uma história de um vigarista, uma crítica também à sociedade, essa coisa da sociedade ambiciosa, né? Voltamos aí à velha crítica do jovem Melville, que está lá nas ilhas de Taipei, com a tribo selvagem, né? Achando a tribo maravilhosa e achando a civilização horrível. Então voltamos aí a ser uma crítica ferrenha à civilização. E como é que a civilização recebe essa crítica ferrenha aos seus valores de ambição, de desejo pela riqueza? Recebe mal. Né? Novamente é outro fracasso do Herman Melville, seu livro The Confident Man, de 1857. Em 1862, para não dizer que, né, poxa, agora a vida dá, né, tudo bem, eu viajei pelo mundo, eu fiz esse livro em 57, não deu muito certo, mas vai que a minha vida começa a dar certo. Não dá, realmente não dá. É mais um revés que ele vai ter em 62. Em 1862, depois de uma vida já muito complicada em termos físicos, né? Ele já vem com problema. Ele teve, se não me engano, escarlatina, né? Quando era jovem, quando tinha 6, 7 anos, teve escarlatina, que é uma coisa que para aquela época muito severa, uma doença que matava muitos, mas acho que matava 30% das crianças que eram acometidas por escarlatina. Isso gerou para ele um problema de visão. Então ele tinha um problema de visão que foi se agravando ao longo do tempo. Ele veio a ter um problema nas costas, né? Um problema de ciático também terrível. Então ele já estava assim, a saúde dele, se você descartar a questão da saúde mental, já abalada por esses reveses na sua vida literária, a sua saúde física também já era muito abalada. Em 62, para completar, para fechar o caixão, ele tem uma queda tremenda de uma carruagem. Ele está numa carruagem ali e tal, e tem uma queda, quebra a omoplata. Então, novamente vai ter outro revés físico. E, segundo seus biógrafos, né, segundo quem se dedicou a estudar a vida do Herman Melville, parece que ele não se recuperou nem fisicamente, nem mentalmente desse seu último acidente lá em 1862, essa queda dessa carruagem. Então, eu trouxe esse fato aqui não só pela questão da queda em si, mas pela consequência psicológica que essa queda também teve sobre ele. Isso em 62. 66. Importantíssimo. 66. Depois desses reveses todos, dessa vida, né, que acabou não dando dinheiro, não dando retorno financeiro, ele teve que arranjar um emprego, né, meu amigo? Chega uma hora que você tem que meter um CLT na vida, né, arranjar um emprego de carteira assinada. E ele consegue esse emprego em 1866, numa alfândega. E aí, tudo bem, ele vai trabalhar nessa alfândega, passa um tempinho para poder se recuperar, para depois voltar à sua vida literária. Ele vai trabalhar 19 anos nessa alfândega, como um mero profissional ali de, né, burocracia, batedor de carimbo, vamos dizer assim. Então ele vai ter um trabalho extremamente penoso para ele, né, que ele não consegue conduzir sua produção literária, de certa maneira, lembrando até um pouco nosso querido Franz Kafka, né, quando trabalhava, né, principalmente na época da fábrica de amianto. Né, quem viu lá nosso ciclo Franz Kafka sabe do que eu estou falando, né, a dificuldade que Kafka tinha de compatibilizar a sua produção literária com os seus trabalhos normais, né, vamos dizer assim. Aqui, da mesma forma, o Herman Melville ficou 19 anos trabalhando nessa alfândega, né, para poder botar um pouco de comida na mesa de casa. Apesar da riqueza da sua esposa, a família tinha muitas restrições, né, ao próprio Herman Melville, porque assim, a vida dele era cada vez mais desgarrada, cada vez mais, ou melhor dizendo, cada vez menos bem sucedida. Então a família tinha restrições também, não queria dar berço de ouro para o cara, porque o cara tinha certas dificuldades. Então o fato é que ele precisava ganhar dinheiro, precisava botar comida na mesa da sua família, que já era ali composta pela sua esposa e por mais, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos que ele já tinha à época. Então essa é a nossa
condição aí. Mas, para não dizer, né, que, assim, antes de a gente finalizar com chave de ouro, essa experiência da viagem dele, né, essa viagem ao redor do mundo, essa passagem por Jerusalém, né, apesar de ele ter dito lá que não gostou de nada, que foi tudo um saco, não sei o quê, mas essa passagem por Jerusalém acabou trazendo uma inspiração para ele, e ele escreveu uma obra também monumental, dessa vez um poema, né, se eu não me engano, de mais de 1.200 linhas, né, chamado Clarael. Acho que o nome é Clarael, não sei exatamente como é que ficou a tradução disso, mas no vídeo que eu ouvi, eles mencionavam como Clarel, alguma coisa assim, que foi lançado em 1876. Um imenso poema que, novamente, esse imenso poema tratava justamente dessa sua experiência, né, de alguma maneira usava a sua experiência em Jerusalém como mote desse poema, e também foi outro fracasso retumbante, que até se dizia, se tivesse sido escrito em prosa, se tivesse sido um romance, talvez fosse mais bem sucedido, mas como poesia, pela métrica, pelas questões técnicas da poesia, realmente não foi bem recebido pela crítica. Então, tudo levava a crer que o nosso Herman Melville estava se caminhando para um fim terrível, um fim de total amargura, um fim de total fracasso, de pobreza franciscana. Bom, se podemos dizer que, né, depois da tempestade vem a bonança, temos esse caso aqui na vida do Herman Melville, porque sua esposa, Elizabeth Shaw, em 1884, recebe uma herança, uma grande herança, que permite a família ter uma vida confortável financeiramente, permitindo inclusive que o Herman Melville se aposentasse lá do trabalho da alfândega, aquele trabalho que ele tanto odiava, né? Ele se aposenta em 1885, depois de 19 anos trabalhando duramente nessa alfândega, justamente por conta dessa herança que sua esposa, a Elizabeth Shaw, a nossa querida Liz Shaw, que vai ser esse pilar de sustentação para essa vida louca, conturbada do Herman Melville. Então ele finalmente, né, depois de muitos, de certa maneira, alguns até desprezos pela sua esposa, né, até essas indicações de que ele teria esses interesses românticos pela Sarah Moore Wood, pelo próprio Nathaniel Hawthorne. Então eu posso imaginar que a vida dele como casal foi uma vida muito conturbada também, nessa relação do casal. Mas a partir de 1885, quando o Herman Melville se aposenta da alfândega, ele vai ter aí sim vai reconhecer na Elizabeth Shaw que a sua grande parceira, seu grande amor, né, sua grande companheira aí ao longo da vida. E ele vai concluir a sua vida com mais duas obras, se eu não me engano, de poesia, uma chamada John Marr e Outros Marinheiros, que é lançada em 1888, e uma última obra chamada Timeleon, que é lançada em 1891. E aí finalizamos a parte da obra do nosso querido Herman Melville em 1891 com o Timeleon, e no próprio ano de 1891 morre o nosso Herman Melville, se eu não me engano, com 72. Eu acho que eu anotei aqui. Bom, não anotei. Bom, ficam-se as contas aí. Ele nasceu em 1819 e morreu em 1891. E para finalizar, eu trouxe aqui por que a gente está falando de Herman Melville hoje, né? Porque Herman Melville, como eu disse, teve vários reveses. Escreveu lá sobre Moby Dick, escreveu Bartleby, o Escrivão, mas teve muitos reveses, né? Teve muitas obras que foram completamente ignoradas ou quando não, hostilizadas pela crítica. Então, por que a gente está falando de Herman Melville hoje, em 2025? Né? Graças aqui ao convite do meu querido amigo Renato Prado para falar do nosso 14 de novembro, que foi o ano, né, o dia de lançamento do Moby Dick na sua versão americana. Viu, meu amigo Renato Prado? Bom, nós estamos falando de Herman Melville porque em 1919, no centenário do nascimento do Melville, que nasceu em 1819, 1º de agosto de 1819, em 1919, no seu centenário, gerou um novo interesse pelas suas obras, né? Uma revalorização das suas obras, e o Melville começou a ser visto, sim, como um grande contribuidor da literatura americana, do cânone literário americano. Isso começou a ser visto por alguns nomes. Eu vou citar aqui para vocês 2 nomes que influenciaram muito nessa revalorização do Herman Melville. Um desses nomes é de um grande escritor famosíssimo, D.H. Lawrence, que escreveu aqui, entre outros, Mulheres Apaixonadas e
o amante de Lady Chatterley. Então, o D.H. Lawrence foi um dos caras que lá por volta de 1919, 1920, foi um dos caras que enalteceu a contribuição do Herman Melville. Um outro cara que eu tenho aqui, essa obra que é raríssima, que está aqui aos pedaços, mas é um grande orgulho que eu tenho. Outro nome que foi fundamental para a revalorização de Herman Melville foi esse carinha aqui, ó, Lewis Mumford. Lewis Mumford, que é um dos nomes mais consagrados para quem estuda urbanismo, quando o seu grande, literalmente, seu tijolo, chamado A Cidade na História, lançado em 1961. O Lewis Mumford é um nome consagradíssimo, né, nos estudos, principalmente os estudos globais, estudos americanos, estudos temáticos, né? E um dos estudos temáticos que ele se dedicou foi a vida e a obra do Herman Melville. Então foi outro grande autor que, também nessa fase de 1920, 1919, valorizou a contribuição do Herman Melville. E eu queria finalizar esse vídeo, que já vai com mais de 1 hora, com algumas passagens que mostram o peso que hoje é inquestionável para o nosso querido Herman Melville e sua grande obra, claro, Moby Dick. Eu uso aqui primeiro nada mais nada menos que Harold Bloom, com seu O Cânone Ocidental, né? Esse livro que é magnífico para todo mundo que gosta de literatura. Esse é um livro obrigatório, né? E aqui o Harold Bloom, ele faz uma menção a Moby Dick. Ele faz uma comparação entre Moby Dick e Don Quixote. Eu queria ler para vocês aqui, ó. O sentido trágico da vida, descoberto por Unamuno, né, que é um filósofo, em Don Quixote, é também a fé de Moby Dick. Ahab é um monomaníaco. Também o é o mais bondoso Quixote. Ele está comparando aí o Capitão Ahab com Don Quixote. Mas os dois são idealistas, atormentados, que buscam justiça em termos humanos, não como homens teocêntricos, né? Homens que acreditam em Deus, mas como homens profanos e divinos. Ahab busca apenas a destruição de Moby Dick. A fama não é nada para o Capitão Quaker. O Capitão Quaker é a religião dele, né? E a vingança é tudo. Então, Moby Dick, com todas as honras e glórias, está aqui presente no cânone ocidental de Harold Bloom. Mas mais ainda presente ele está nesse outro livro maravilhoso aqui, uma das minhas melhores leituras, se não me engano, de 2023. É Uma Breve História da Literatura, do Joe Sutherland. E aqui ele menciona duas passagens muito interessantes sobre a importância de Moby Dick. Ele fala primeiro aqui, segundo já defenderam alguns, o romance de Herman Melville, Moby Dick, que relata a fatídica busca do Capitão Ahab pela mítica Baleia Branca, é não apenas o grande romance americano, mas a epopeia americana. Então, acho que ele mostra uma frase bastante elogiosa aqui ao Moby Dick. E para finalizar, eu termino também com Joe Sutherland, ainda falando sobre Moby Dick. Ele coloca aqui, Moby Dick, de 1851, narrando a caçada do Capitão Ahab, a grande baleia branca, é citada de rotina como um romance americano arquetípico. O que lhe dá essa condição? O senso de busca interminável, a pacificação, mesmo que signifique a destruição da natureza, e o apetite voraz por recursos naturais que alimentam a nova nação em contínuo crescimento, em contínua autorrenovação. Então é um dos motivos aí porque que o Moby Dick é considerado um cânone, né? Considerado assim parte do cânone, parte da mais pura raiz da tradição da literatura americana. Então, esse aqui foi a nossa pequena, não tão pequena assim, contribuição a pedido aí do nosso querido amigo Renato Prado Almeida. Seu canal lá no Instagram com o seu quadro Que Dia é Hoje? Então, que dia é hoje? No caso, foi ontem, 14 de novembro. Lá, 14 de novembro de 1851, foi o lançamento americano de Moby Dick, ou A Baleia, esse grande romance do Herman Melville. É isso, gente. Batemos um papo aqui, extrapolamos um pouquinho o tempo que estava planejado para falar um pouquinho mais sobre a vida e a obra do Herman Melville, esse grande escritor americano que não foi tão reconhecido em vida, mas que hoje está aí na primeira prateleira da literatura mundial. É isso aí. Então, fica aqui o convite para você conhecer outros vídeos como esse aqui no nosso acervo. Você vai encontrar muita coisa interessante. Só dá uma busca aqui no acervo do Prazer em Conhecer Lipe, você vai encontrar um vídeo para se apaixonar também. E, além de se inscrever aqui no canal, eu te peço que siga a gente também lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe, no Instagram, e você vai sempre encontrar
muito papo sobre livros lá. Então, se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, se inscreve lá e se inscreve aqui também. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.